Olá, eu sou o Thiago Santos, sou regente. Eu trabalhei até pouco tempo atrás como maestro titular da Orquestra Sinfônica da UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba. Desde 2018 eu sou regente titular da Orquestra Jovem Alegro, que é uma orquestra social também. Tenho trabalhado pelo país como regente convidado em algumas orquestras e agora tenho a alegria de estar aqui como um dos professores da Academia de Regência do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, o SINOS. Bem, nesse nosso primeiro vídeo eu quero começar a tratar com vocês de um assunto extremamente importante e que eu considero, na verdade, o princípio, o fundamento de todas as atribuições musicais e, num sentido mais amplo, artísticas de um regente. Nós vamos falar sobre o estudo da partitura. Tá certo que esse é um assunto vasto e nós não vamos conseguir esgotá-lo todo nesse vídeo, mas nesse primeiro momento nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a importância do estudo da partitura para o dia a dia do regente, né? Como justamente isso fundamenta todas as outras ações, todas as outras atribuições de um regente. Bem, então essa nossa reflexão parte de uma premissa básica. A autoridade do regente ou da regente vem do quanto ele ou ela conhece a partitura. É claro que aqui eu estou falando da autoridade musical de um regente, né? Ele é o encarregado, ele é o responsável pela execução musical de um grupo, né? Então ele tem uma liderança musical, né? Mas de onde é que parte a execução musical? Onde é que a execução musical se baseia? Onde está escrita a música? Ora, na partitura. Então aqui eu quero trazer o pensamento de um dos maiores professores de regência do século XX, que foi Hans Swarovski. Se você nunca ouviu falar dele, ele foi por muitos anos professor em Viena e teve como alunos maestros como Cláudio Abbado, Zubin Mehta, dentre muitos e muitos outros. E o Swarovski fala que a primeira condição para alguém reger um grupo, seja ele qual for, é o conhecimento absoluto da obra. E isso se liga com uma frase de um outro grande regente do século XX, que foi Erich Leinsdorf. No seu livro O Advogado do Compositor, Leinsdorf diz que o pré-requisito para dirigir bem qualquer obra é um íntimo conhecimento da partitura. Então, qual que é a lógica por trás de tudo isso? Por que eu digo que a autoridade do regente se mede pelo conhecimento da obra, ou melhor, da partitura? Eu vou explicar isso com um exemplo muito simples. Imagina um juiz ou um desembargador que conheça só superficialmente a Constituição ou o Código Penal. Isso é absolutamente improvável, né? É completamente incoerente isso. Do mesmo modo, imagina que alguém no ensaio toque algo completamente diferente da partitura. Algo errado, algo que, enfim, não está na partitura, que, portanto, não é a música, né? Bem, se o regente conhece a partitura, ele identifica isso. Mas se ele não conhece a partitura, possivelmente ele não vai identificar isso. E ainda que identificasse, como é que ele seria capaz de corrigir se ele possivelmente não sabe qual é o certo? É o mesmo caso do juiz. Se ele não conhece a lei que rege, a lei que define que aquela situação, que aquele fato é um crime, se ele não conhece essa lei, como é que ele identifica que aquilo é um crime? E como é que ele então pune alguém que cometeu aquele crime se ele nem sabe que aquilo é um crime? E um outro ponto importante também sobre o ensaio é que quando o regente conhece profundamente a obra, porque ele estudou cuidadosamente a partitura, e conhece o potencial e as limitações do seu grupo, não é? Do grupo que vai tocar aquela música, que vai executar aquela música, ele se torna capaz, o regente se torna capaz de prever, de antecipar os possíveis problemas que precisarão ser resolvidos no ensaio.
Olha, se ele conhece muito bem o seu grupo, ele sabe que esse solo de clarineta aqui talvez não vai funcionar muito bem nessa região, ou que essa passagem é tecnicamente difícil para os meus segundos violinos, ou para os contraltos do meu coro, ou isso aqui é mais difícil de afinação e a segunda flauta, entende? Então, quando ele sabe, quando ele confronta o texto musical com a realidade que ele tem ali, ele pode simplesmente prever, ele pode antecipar coisas que poderão acontecer e soluções que ele poderá oferecer. Então percebe como que, para um regente, o estar bem preparado e também o sentir-se bem preparado, confiante, não é? Com a sua presença confiante ali como líder, isso também é um fruto direto do estudo da partitura. E, finalmente, um outro aspecto prático do estudo da partitura tem a ver com o gesto, com o gestual do regente. Não vou entrar muito a fundo nisso aqui agora, mas só para a gente começar a se habituar com uma abordagem que eu, em outros momentos, vou voltar a ela, que é, na verdade, a ideia de um outro grande professor de regência, um outro grande regente do século passado, que foi o Hermann Scherchen. O Scherchen, no seu livro, dizia: mais do que qualquer outro artista, o regente deve possuir um domínio soberano da representação mental da partitura. Deve ser capaz de recriar em sua fantasia, ou seja, na sua mente, a imagem sonora ideal da obra. E mais para frente no livro, o Scherchen fala: o gesto deve ser expressão direta do som imaginado. Então, percebem como que faz sentido toda essa ideia do Scherchen de que primeiro eu crio uma imagem sonora, uma representação mental da partitura, da obra, e só então o gesto nasce, porque o gesto precisa representar isso, o gesto precisa significar essa imagem sonora, né? Então, como seria possível criar essa imagem sonora ideal da obra sem um conhecimento profundo da partitura, sem um conhecimento real, substancial da obra? Então, imagina, por exemplo, que o compositor escreva um meio forte ou um piano súbito depois de uma passagem que vinha toda em forte. E o nosso regente, pouco estudioso dos nossos exemplos, por acaso não tenha visto isso, não tenha estudado isso, não conheça isso. O que vai acontecer vai ser que ele não vai indicar isso, ele não vai indicar uma coisa que ele não sabe. Ele vai continuar regendo em forte. E o resultado vai ser que o grupo vai cantar ou vai tocar conforme ele indica. Vai continuar cantando em forte. Ou alguns vão cantar o meio forte, seguindo a partitura, enquanto outros vão seguir o ímpeto do gesto, né? Então, percebam como que essa ideia do Scherchen tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo aqui. Eu sei que tudo isso soa um tanto quanto desafiador, mas eu garanto a vocês que é absolutamente possível. Só que custa bastante esforço, custa bastante estudo, custa horas de trabalho de mesa. Às vezes dias, semanas, meses, estudando, trabalhando firme, mergulhando na obra. Mas se custa esforço, se custa tempo, é bom que a gente aprenda a otimizar o nosso estudo, para que cada vez a gente possa estudar mais e melhor, aprender mais e melhor em menos tempo. Então, quais seriam as ferramentas para tornar esse nosso estudo da obra cada vez mais eficaz? Bem, isso é o que nós vamos descobrir no próximo vídeo. Até lá!